Se algum dia eu tivesse a oportunidade de entrevistar o Koreeda, eu faria a seguinte pergunta. Meu querido, vamos conversar? Você tem algum problema com seu pai? Algum trauma antigo? Realmente, eu acho que ele Porque- tem problemas com família, porque desde o primeiro filme dele, ele aborda muito essa questão familiar, né? Mas a gente vai discutir isso aí daqui a pouco. Após mais um de seus corriqueiros furtos, pai e filho no caminho de volta para casa encontram uma garotinha que supostamente está abandonada. Eles a levam para casa deles e o que era para ser só uma noite ela acaba se tornando um pouco membro da família. A gente acompanha o dia a dia dessa família desajustada quando um segredo vem à tona e a vida deles todas são afetadas. Bom, então para começar bem a nossa mostra aí, vamos para aquela pergunta que interessa de verdade, né? Você gostou do filme? Cara, eu gostei pra caramba. Acho que velho. hoje a gente vai concordar, hein? Acho que hoje a gente concorda. Koreeda aqui é unanimidade. É unanimidade. Não, assim como filmes asiáticos, né? Porque a gente não. fala só de A24 e E de vez em quando. e brasileiro de vez em outra, né? Daqui a pouco a gente entra num dorama aqui, Exatamente. talvez. Por que não é mesmo? Exatamente. Mas o que eu acho é que esse filme, ele grita Koreeda o tempo inteiro, assim. Ele tem momentos de pequenas felicidades, então um menininho ganhando uma presilha de gravata, uma velhinha jogando cassino, pai e filho brincando na neve. Então tem vários desses momentos de pequena felicidade. Tem quem acha que é melodramático aí, Exatamente, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é muito diferente desses últimos filmes, pelo menos que ele tá fazendo, dessa última leva, porque eu acho que ele é menos inocente em retratar alguns temas que talvez fossem meio que tabu pro cinema do Koreeda. Então, por exemplo, você tem personagens discutindo sobre sexo, você tem prostituição mostrada na tela, você tem pessoas falando de dinheiro muito intensamente, como se fosse uma grande prioridade da família, que é uma coisa que nos outros filmes Koreeda Sim. você não veria. Bom, isso que você está falando é muito interessante, porque nós criamos aqui um estereótipo de oriental, que a gente até falou disso em outros vídeos no canal, que a gente liga muito japonês, a limpeza, Pudor, tudo né? isso, a Muito pudor. pudor. E a casa é totalmente bagunçada, é uma casa suja, né? É uma família desajustada, é uma família que pratica furtos, golpes, tem essa coisa do sexo e coisas que eu particularmente dificilmente vejo em personagens, em histórias japonesas. Então, assim, eu acho que é um pouco menos inocente. Só pra deixar um pouco mais claro, eu acho que alguns outros filmes, por exemplo, Depois da Tempestade, Pais e Filhos, são filmes que também têm personagens que são desajustados, que discutem dinheiro, enfim, falam dessas coisas. Mas eu acho que aqui o filme ele mostra tudo isso em tela, não deixa muito nas entrelinhas como nesses outros filmes. Então eu vou dar um exemplo muito claro pra mim. A personagem da vovó, que, enfim, seja com Deus lá, né, morreu esse ano. Sim, que era uma grande atriz, infelizmente foi uma perda terrível pro cinema Japonês. esse ano. E aí o que acontece? Se você for pegar ela no filme Depois da Tempestade, você vê que ela é aquela vovozinha fofa, de muita ternura, que sempre vai dar aqueles conselhos. E eu acho que muito espontânea, de nenhuma forma eu acho que ela era over the top, como vários filmes melodramáticos americanos, mas muito fofa. Nesse filme você também tem uma personagem, essa vovozinha, que numa primeira camada é fofa. Só que ela dá patada o tempo inteiro, ela tá incomodada, por exemplo, ela fala lá Ela com tem um os certo caras, sarcasmo, exatamente, né? ganha um Ironia. dinheiro, aí ela sai da casa, putz, mas só ganhei isso aqui de dinheiro. Então eu acho que você vê que os personagens, eles externam mais essa ambiguidade do ser humano, né? Não pode ser somente bom o tempo inteiro. Eu fiquei feliz em ver esse filme porque, assim, o filme que eu mais gosto do Koreeda é Ninguém Pode Saber, que eu acho que é o filme mais duro dele, assim. Quando eu terminei o filme, eu fiquei em frangalhos. E esse filme eu acho que ele traz um pouco dessa dureza dos personagens, até o final também. Eu acho que é um final pouco conciliador, é um final mais duro, que nos últimos filmes dele a gente quase não via, né? Eu acho até que com a idade o Koreeda ele foi amolecendo um pouco, né? Porque os primeiros filmes dele eram muito pessimistas, né? Se você pega Boneca Inflável também é um filme pessimista que fala sobre solidão. Então eu acho que Mas assim... ainda senti um pouquinho desse quê mais, como eu posso dizer, contemplativo. um pouco surreal. Que é um contemplativo lúdico. não necessariamente negativo, é um contemplativo que acha uma liricidade no meio disso tudo, consegue ver uma beleza no meio de uma luz do sol. Eu acho que ele sempre teve um pouquinho disso. Mas eu acho né? que ainda assim é um filme triste, assim. Sim, não sim, é um com filme certeza. que te dá esperanças. Até mesmo nas paletas de cores, eu acho que o Boneco Inflável, enfim, não vou comentar ele sobre aqui, mas ele tem muito uma coisa mais amarronzada, azulada. Esses filmes eles costumam ser mais coloridos, eu acho, né? Com exceção Depois da Tempestade, que eu acho que tem uma coisa muito esbranquiçada, de como se fosse uma tempestade chegando. Mas eu não sei, eu acho que eu tô num momento da vida que eu tô um pouco mais sentimental, talvez, né? Os filmes têm me tocado mais. E esse filme ele me tocou, assim, tinha pequenos momentos como quando eles estão na praia, assim, pra alguns... Benzinho japonês. Eu pensei nisso também, mas eu achei aquilo tudo tão lindo, assim, me marcou muito, assim. Então, eu fico feliz, eu acho que foi merecido. Não assisti os outros filmes da Palma de Ouro, né? A gente vai assistir agora nessa mostra, mas eu acho que até agora pra mim foi merecido.
Eu gosto muito de Depois da Tempestade, mas eu tô pra dizer que este talvez seja o melhor filme desses últimos tempos dele, porque além dele conseguir trabalhar uma família, então um núcleo particular muito bem, você conseguir entender as relações de todos os personagens, ele ainda faz um comentário social da situação do país, né, do Japão, atualmente muito bem. Então acho que ele trabalha nessas duas vias, tanto em temática, né, social, então desemprego, fala de solidão, de pessoas. É muito difícil a gente ver personagens pobres nos filmes japoneses, solidão, né? De idosos, de prostituição, e ao mesmo tempo ele mostra muitas tarefas cotidianas dessa família. Então elas cozinhando, fazendo alguns truques com as crianças, pegando umas cigarrinhas, né, o corpo das cigarras mortas, que é justamente, você parte desse particular, mostra o problema que essas pessoas estão sofrendo, então todas essas temáticas, e expande isso para todas as outras pessoas. Supostamente todas essas famílias japonesas também estariam vivendo essa situação. E o que é muito legal é porque ele mostra subempregos, né? Porque todos os personagens ali têm subempregos, e os outros personagens que rodeiam esses personagens durante o trabalho também têm desvio de conduta. Então ali praticamente quase todo mundo tem desvio de conduta. É algo muito distinto do que a gente imagina desse estereótipo, né? Eu discordo um pouquinho, eu acho que na verdade você vê sempre na periferia, então por isso que eu acho que é muito sutil, não é, por exemplo, um Daniel Blake que fala assim, Daniel Blake não. O pessoal tem que chorar, vocês estão sofrendo, vamos ter dó deles. Eu acho que nesse filme você vê que nas periferias, por exemplo, existe um banco, existe uma família que deu um golpe neles e que tem muito dinheiro por conta disso, você tem um patrão que tem que decidir se vai demitir uma ou outra porque está tendo uma crise. Então você vê que tem várias outras forças maiores que provavelmente tem forças maiores ainda oprimindo elas. Então, de fato, você vê que é toda essa sociedade japonesa que não é idealizada, né? Não é inocente. Não, eu não acho de longe que é um ponto ruim ou que ele joga na nossa cara isso. Mas eu acho interessante porque geralmente quando a gente assiste, ou eles estão trabalhando em algum escritório ou algo do tipo. Então você nunca vê a mulher lá passando roupa ou o cara trabalhando na obra. Dificilmente isso acontece. Então, por isso que isso me chamou a atenção, assim, no filme. E outra coisa também que eu vou falar, que é um assunto meio aleatório, assim, mas dá muita fome. Cara, é porque, assim, se você gosta de comida oriental, assim, se você gosta de lamen, esse tipo de coisa, eles comem muito no filme. E deu vontade muito de comer. Então, quando você for assistir o filme, vai com a barriga cheia, porque com certeza você vai ficar com uma fominha, assim, de leve. E bem, nessa dialética de particular e geral, eu queria dar mais uma vez o foco ao particular, porque é uma coisa que, enfim, a gente sabe que o Koreda faz muito bem, né, desses dramas familiares, e eu acho que aqui é muito forte isso, porque você vê que essa menininha que entra na família, ao mesmo tempo em que ela recebe um amor, um carinho que ela nunca teve, ela também serve, de certa forma, para unir essa família, né, trazer momentos positivos. Sim. E aí tem uma cena que eu acho que é muito bonita, que é justamente quando essa mãe da família, supostamente a mãe, ela abraça ela e dá um carinho, e você vê que ela sente esse amor pela primeira vez, e você vê que todas as pessoas em volta também estão num momento de amor, assim, que é um corte muito longo, mas o corte segura mais um tempinho e você vê que ela tá prestes a chorar. Então você vê que, no particular, também é uma coisa meio dúbia, porque ao mesmo tempo que eles estão amando, eles também sofrem internamente. Sim, mas eu acho que é uma cena um pouco melodramática. Você acha? Eu acho um pouco, mas eu acho bonita. Como eu te disse, né? Acho que é meu estado atual. Eu gosto da atuação dos personagens também, acho todos eles muito bons. O garotinho também, né? O Shota, que é nome sugestivo aqui no Brasil. Mas eu acho o garoto muito bom também. E a menininha também, né? Assim, lindíssima, fofíssima. Gostei bastante. Mas tem um ponto negativo. Não sei se você já quer chegar nessa parte. Não sei se eu concordo, vamos ver. Eu acho que o filme é um pouquinho extenso. Acho que ele poderia terminar um pouco antes. Tem uma cena ali que eu acho que se ela terminasse ali seria maravilhosa. E ele vai além ali. Eu acho que meu único problema é que o filme é longo. Ele tem uma virada lá no final que a gente não vai comentar, que muita gente vai dizer que acho que tira um pouco do realismo do filme, que o filme ele é muito centrado nesses personagens agindo e reagindo, e aí ele parte para uma coisa meio suspense, meio policial, que o pessoal questiona que talvez não seja realista. Mas Nathan, eu diria que acaba sendo até mais realista, porque parece que o Koreda, né, depois de a gente ter acompanhado todo esse amor da família, ele jogando na nossa cara. Será que existe de fato essas famílias maioneses, de todos os outros filmes que inclusive ele fez? O que de fato define uma família? Será que é o laço sanguíneo, que é uma coisa que ele questiona muito nos filmes, né? O Pais e Filhos, Depois da Tempestade? Ou é, na verdade, as ações, né? A caridade que tem com uma outra porque pessoa? Dificilmente ele tem famílias que são comercial de margarina, assim. O cinema dele eu acho difícil ver. Eu não sei, acho que essa segunda parte talvez me tire um pouco. E eu tenho... Quando vai chegando no fim, eu tenho a sensação de que acho que nessa cena o filme vai acabar. Sim, isso... Aí ele continua. Aí acho que nessa cena acaba. Aí tipo, ele prolonga um pouco mais o filme. Eu acho que isso vai te tirando te cansa um pouco. Pouquinho. Eu acho que aquilo vai te tirando de tudo aquilo que ele já tinha colocado, sabe?
Então eu acho que tira um pouco do filme. O que eu quero dizer com maionese é nesse sentido de você ter um personagem que é representação da benevolência, sabe? Que, por exemplo, no Pais e Filhos você tem aquela outra família que é a representação. No Depois da Tempestade você tem aquela avó que é a representação. Eu acho que nesse filme você é muito dúbio o tempo inteiro. Essas forças elas estão sempre em conflito. Sim. Por isso que eu acho que é interessante esse final, ele desestigmatizar que, apesar de a gente estar acompanhando e crescendo nessa família super bom, será que realmente é tudo isso? Será que, apesar disso que acontece, é isso que importa, que vai definir o que é o amor de uma família? Então acho que é um filme muito complexo nesse sentido. Complexo, acho que é um filme belíssimo. É um filme que vale a pena ser assistido no cinema, se vocês tiverem oportunidade. Ele estreia em breve, estreia esse ano ainda. Provavelmente estreia esse ano. Vamos ver. Sim, ele acabou de passar no Festival de Cannes e provavelmente talvez ele vá pro Oscar, a gente ainda Acho não que sabe. Tem muita chance dele pro Oscar, então acho que esse filme tem uma vida longa ainda, as pessoas vão falar muito dele. Se você tiver oportunidade, ele vai passar na Mostra Internacional do Cinema aqui em São Paulo, se você estiver por aqui. E é isso. O que eu queria dizer é, esse filme tem até referência a Poderoso Chefão, meu caros. Poderoso Chefão. Tem Chaplin, então uma coisa, um amigo nosso até comentou, né, que ele tinha, o começo do filme era uma coisa meio chapliniana, assim, aquele né? coisa do garoto. Então eu acho que faz sentido, talvez tenha uma referência. Preste atenção em laranjas nesse filme. Faz sentido, verdade. Então, gente, é isso, né? Acho que esse vídeo não vai se prolongar mais, né? Porque senão parece que vai acabar e não acaba. Geralmente a linguagem aqui. É isso. Até a próxima e Tchau. tchau.